Guerreiro está nos ouvindo? Oi, Lívia, muito boa tarde. Estou sim, Lívia, muito boa tarde a você novamente. Está comigo o senador de Peridião Amin, do Progressistas de Santa Catarina. Ele vai falar de alguns assuntos, mas o principal, senador, hoje tivemos na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, a criação de um grupo de trabalho para também trazer novas investigações sobre o Banco Master. Esta liquidação que vem tendo várias repercussões, né, senador? Quero entender como é que esse grupo de trabalho vai funcionar. O senador é um dos integrantes do grupo. Muito obrigada por falar conosco e também quero entender como é que isso vai funcionar daqui para frente, senador. Bom, em primeiro lugar, eu cumprimento a decisão do senador Renan Calheiros, porque nós não podemos nos omitir. Numa comissão que trata de assuntos econômicos, nós não podemos ignorar a maior corrupção, a mais disseminada, a mais espalhada corrupção de que se tem notícia. Espalhada porque perpassa os setores todos da sociedade, fundos de pensão, banco, sistema financeiro, poderes executivo, legislativo e judiciário em várias instâncias. Então, o que pode fazer a Comissão de Assuntos Econômicos? Em primeiro lugar, acompanhar e, de certa forma, consolidar o conjunto de investigações que investigações iniciadas, estão em curso. Esse escândalo não pode ficar limitado a uma ou a duas CPIs, porque a CPI começa e termina, manda o que tiver concluído para o Ministério Público e aguarda providências. Com a participação da Comissão de Assuntos Econômicos, o Senado, numa comissão permanente, vai acompanhar os desdobramentos. E vamos ser bem claros, o principal papel não é descobrir, é evitar que encubram, abafem as investigações. E todo mundo sabe que está acontecendo um grande esforço para abafar. E não é apenas no sistema financeiro, é em poderes da República. Então, a comissão foi criada no tempo certo, ela é muito mais para frente do que para trás. Investigação é trabalho da Polícia Federal, que, aliás, tem que ser mais fortalecido ainda, o trabalho da Polícia Federal, tem que ser prestigiado, apoiado por todos nós. É trabalho do Ministério Público e das várias instâncias, porque tem também, em primeira instância da Justiça, processo correndo, como deveria ser. Então, nós não temos a missão de descobrir, mas temos a missão de não deixar encobrir e deixar com que as conclusões resultem em projeto de lei, podemos convidar, convocar, é uma comissão permanente. Então, eu acho que foi muito útil a sua criação. Então, na prática, vocês podem fazer convite, convocação de autoridades e também pedir dados a documentos sigilosos? Olha, se for necessário, sim. Desde que aprovado numa comissão, tudo que for previsto em lei pode ser solicitado, desde que fundamentado na Comissão Permanente de Assuntos Econômicos. E tem algum prazo para esse grupo de trabalho funcionar? Não tem, isso que é a vantagem. A vantagem é que é uma comissão permanente. Não é uma comissão parlamentar de inquérito, que é muito importante, mas que tem prazo. Pode ser prorrogado, mas tem prazo. Então, é uma ideia de institucionalizar o compromisso de fazer as correções para que um escândalo tal não volte a acontecer sem a punição efetiva de todos os responsáveis por essa barbaridade. E, senador, a ideia é que esse grupo de trabalho, ele atue aqui dentro do Congresso, conversando também com outras CPIs ou CPMIs, eventualmente, que sejam criadas em relação a esse caso? Acessando, não conversando, acessando com tudo que está sendo investigado. Tudo que está sendo investigado não pode ser guardado no Supremo, né? Mas que seja trazido aqui para a Comissão de Assuntos Econômicos e, de acordo com a repercussão cabível, nós também ajudemos a dar consequência à investigação.
Vou mudar aqui um pouquinho de assunto, aproveitar a sua presença, que o senhor foi relator do PL da dosimetria aqui no Senado Federal, que foi para o presidente Lula, foi vetado e agora há toda uma expectativa nesse retorno dos trabalhos em relação à derrubada desse veto que trata ali sobre a redução da pena aos condenados do 8 de janeiro. Quero entender a sua avaliação em relação a essa possível derrubada, se há, na sua avaliação também, como derrubar esse veto. Bom, a dosimetria não é o projeto que nós desejávamos. Eu sempre defendi a anistia. Mas o que foi aprovado na Câmara por 311 votos foi o projeto da dosimetria, ou seja, uma redução da mão pesada e exagerada das condenações havidas lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República tem o direito de vetar, vetou. Nós temos o direito e o dever de apreciar o veto. E pelo andar da votação, tanto na Câmara quanto no Senado, eu acho que o veto vai ser derrubado. Portanto, o que o presidente da Casa tem que fazer é marcar a sessão do Congresso Nacional. Mas eu gostaria de dizer que, além do veto, que casualmente é o veto número 3, o veto do presidente Lula à dosimetria, ao projeto de lei da dosimetria, nós demos entrada, já no dia 8 de janeiro, e ontem foi numerado, o projeto de lei número 3 também, que versa sobre a anistia. É para este que eu peço que a opinião pública, que a imprensa, que os senadores, os deputados, se dediquem. Hoje, o Ministério Público Militar entrou com a petição, com o requerimento, para dar cumprimento no Superior Tribunal Militar das decisões do STF. Portanto, aí nós vamos entrar nas consequências em matéria de honra, pelo menos dos militares atingidos pelas condenações do Supremo Tribunal Federal. É diferente. Levarem o teu carro é uma coisa. Você pode perder, pode recuperar, pode ter o seguro. Agora, levarem a tua honra, o Congresso tem que se debruçar sobre a questão da anistia. Nunca na história do Brasil se resolveu controvérsia desta ordem sem anistia. A anistia é fundamental para reduzir essa tensão que divide a sociedade brasileira, que coloca um muro separando metade da sociedade para um lado e metade para o outro, radicalizando cada vez mais a posição antagônica que existe. Então, que o Congresso se debruce e debata. Votar a favor ou votar contra é direito e dever. Mas não debater o projeto de lei da anistia agora, quando o presidente não aceitou sequer a dosimetria, que é um projeto que apenas reduz penas, mas considera a pena justa, eu não considero. Então, eu creio que a anistia, que não é a impunidade, é o perdão, é o momento necessário, é uma etapa necessária para que nós vençamos o radicalismo que envenena a sociedade brasileira. Senador, muito obrigada pela sua entrevista. Aqui, volto com você também aí no estúdio, Lívia.